A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês na manhã deste domingo, que nos acompanha na Escola Bíblica Dominical. Desde já quero convidar você que está nos assistindo, que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, comenta esse vídeo. Fazendo isso, você está contribuindo para o avanço do Evangelho e o reino de Deus, ele cresce através da propagação da palavra de Deus. Então, permaneça conosco até o final, você que nos acompanha. É um privilégio ter você que nos visita conosco. Permaneça até o final. Deus tem uma palavra ao seu coração. Então, nesta manhã, vamos todos nós sermos edificados pela palavra de Deus. Um assunto bastante pertinente a esse tempo, nós estamos tratando aqui nesta EBD. Então, permaneça conosco. Deus tem uma palavra ao seu coração. Nós estudamos durante esse trimestre, o segundo trimestre, a lição que tem por tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então nós estudaremos hoje, no dia 27 de junho de 2021, na manhã deste domingo, a lição de número 13, com o título A Multiforme Sabedoria de Deus. Mas antes desta lição, nós já estudamos a lição de número 1, e Deus deu dons aos homens. Lição de número 2, o propósito dos dons espirituais, nós aprendemos aqui. E também sobre dons de revelação, que foi a lição 3. Aprendemos na lição 4, dons de poder. Lição 5, dons de elocução. Lição 6, o ministério de apóstolo. Lição 7, ministério de profeta. Lição 8, ministério de evangelista. E lição de número 9, ministério de pastor. A lição 10, o ministério de mestre ou doutor. E lição 11, o presbítero, bispo ou ancião. E lição 12, o diácono. E hoje, a lição 13, com o título A Multiforme Sabedoria de Deus. Quero te convidar neste momento a pegar sua Bíblia, pegar a sua revista, chamar sua família e permanecer conosco nesta manhã, para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. Então há algo maravilhoso a ser tratado nesta manhã sobre a multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo nos diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 8 ao 10, e também na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10 ao versículo 7. Efésios 3, o verso 8 diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Agora a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10, diz assim. O verso 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 8, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 9. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Antes de nós iniciarmos aqui na nossa introdução, vamos orar, fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo a sua graça, pedindo a sua bênção nesse dia. Pai, nós te louvamos por toda a sua graça, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio das Escrituras, pelos seus dons, Pai, concedido à sua igreja.
Ó Deus, te louvamos por cada ensinamento maravilhoso, por cada lição que passamos ao longo desse trimestre, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser edificados por meio desta lição, que fecha, ó Pai, esse segundo trimestre deste ano. Ó Deus, que nós sejamos edificados, que possamos conhecer, que possamos experimentar cada vez mais da sua graça e do seu poder, ó Deus. Que possamos clamar e buscar, ó Deus, os dons espirituais, porque são atuais, e o Senhor dá a todos os crentes, ó Pai, que pedirem com fé, insistirem em oração, de forma sedenta, com sede, ó Deus, o Senhor dá de forma graciosa. Pai, sê conosco nesta manhã, dirige toda a nossa vida, alcance os corações de cada um de nós, Deus, nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, o seu amado Filho. Amém. Glória a Deus. A introdução dessa lição diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja o mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Após o estudo sobre os dons de Deus, podemos constatar que a sabedoria transcende a tudo o que se pode entender com a limitada percepção do homem. Enquanto a sabedoria humana é compartimentada ou segmentada em áreas do conhecimento, a sabedoria de Deus é multiforme. Ele a manifestou desde a criação, quando sua mente divina imaginou trazer à realidade as coisas criadas, incluindo o universo, formado de planetas e estrelas, bem como o homem e os seres vivos da natureza, numa demonstração de planejamento perfeito, jamais alcançado pela mente humana. O salmista teve a visão da sabedoria e do poder criador de Deus ao exclamar: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, versículo 24. Só o homem incrédulo, em sua arrogância e presunção, não percebe que a grandeza do universo ou do macrocosmo, bem como a imensa complexidade do microcosmo, observado nos micro-universos das células ou das moléculas, dos elementos da natureza, não pode ter sido fruto de um acaso cego, todas essas coisas, mas de uma mente sobrenatural, dotada de sabedoria e de inteligência, além da imaginação do homem. Salomão, em suas reflexões sobre o universo, declarou: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Provérbios 3,19. A sabedoria de Deus e sua inteligência divina sempre agiram juntas para que o Eterno alcançasse seus objetivos e propósitos ao criar todas as coisas. Mas foi no plano espiritual, que transcende as coisas materiais do universo, que Deus demonstrou sua multiforme sabedoria de forma tão elevada que é considerado um verdadeiro mistério que só a revelação divina pode trazer à luz, ao conhecimento do homem, por meio do Espírito Santo. Paulo diz que esse mistério foi revelado de maneira muito especial, por misericórdia e bondade de Deus, pelo Espírito Santo, aos seus santos, apóstolos e profetas, bem como à igreja do Senhor. Ponto de trazer à existência todas as coisas. A partir do nada absoluto, transformou em uma relação de amor para com o homem. Mesmo sabendo de antemão que o homem iria cair em desobediência, em seu plano divino, por sua graça e misericórdia, Deus enviou Jesus Cristo para salvar o homem da tragédia do pecado. E Cristo manifestou-se como a encarnação da sabedoria de Deus. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. A igreja, o corpo de Cristo, reúne os chamados, tanto judeus como gregos ou gentios, para proclamar a salvação de Deus à humanidade. Por ser a representante de Deus na terra, a igreja é alvo dos terríveis ataques do inimigo de Deus, que mesmo condenada em última instância no tribunal divino e sabendo que seu fim é o inferno, procura destruir a comunidade dos salvos e dos remidos por Cristo. Diante desta realidade, Deus tem concedido à igreja recursos especiais, que são os dons espirituais e os dons ministeriais que já foram estudados nas lições passadas, para edificação e força, para que a igreja possa cumprir a sua missão na terra. O dom de sabedoria, ao lado dos outros dons, concede parte da multiforme sabedoria de Deus a seus servos, para que saibam como agir, como viver, como proceder e como atuar diante da missão que lhes foi confiada de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Os dons ministeriais fazem parte da capacitação de Deus a homens chamados e preparados para exercer a liderança nas igrejas, que reúne os salvos em Cristo Jesus até a sua vinda em glória, para reinar para sempre. A primeira parte da lição tem por tema os dons espirituais e ministeriais. E os primeiros subtópicos fala da diversidade, são diversos. Esses dons são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, são mencionados 9 dons espirituais. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, como já foi mencionado nas lições anteriores, como em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28 ao 30, e 1 Pedro 4, 10 e verso 11, Hebreus 2, 4. São dons da esfera congregacional, e em Efésios 4, 7 ao 11, e em 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Os dons espirituais são variados. São recursos concedidos pelo Espírito Santo para manifestar o poder de Deus e a sua multiforme sabedoria, através de instrumentos humanos usados para a edificação e o fortalecimento espiritual da igreja de Jesus Cristo. Os dons devem ser buscados com humildade e discernimento. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Normalmente, quando se trata dos dons espirituais, entende-se que eles são em número de 9, como está em 1 Coríntios, capítulo 12. Esta conclusão baseia-se na contagem dos dons de 1 Coríntios, capítulo 12. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao versículo 10. De fato, a relação acima indica que há 9 tipos de dons espirituais. Entretanto, quando se trata dos dons de curar, no plural, não se pode precisar quantas manifestações desse dom podem existir. Não há um só dom de curar, nem uma única maneira de se fazer uso desses dons. Sua pluralidade certamente denota a vontade de Deus para que seu povo tenha saúde e qualidade de vida, tanto espiritual quanto emocional ou física. Desta forma, os tipos de dons espirituais são 9 e podem ser ampliados por causa da pluralidade dos dons de curar. Vamos ver agora de forma individual cada um desses 9 dons. Né? A palavra da sabedoria, o que é a palavra da sabedoria? É uma declaração espiritual. Num dado momento, pelo Espírito, de forma sobrenatural, revelado à mente.
o propósito e o caminho de Deus aplicado a uma situação específica. Então, esse é o dom da palavra da sabedoria. O segundo, palavra da ciência. O que é? É uma revelação sobrenatural de informação relativa a uma pessoa ou a um acontecimento, feita a um propósito específico, normalmente peculiar, tendo a ver com uma necessidade imediata. O dom da fé é uma forma de fé que vai além da fé natural e da fé para a salvação. Ela confia sobrenaturalmente e não duvida em relação aos assuntos específicos envolvidos. Os dons de curar são aquelas curas que Deus realiza sobrenaturalmente pelo Espírito. O plural sugere, como existem muitas doenças e moléstias, o dom está relacionado a muitas curas e a muitas desordens, a muitas enfermidades e muitas desordens. O dom de operação de maravilhas é uma manifestação do poder de Deus, que vai além do curso natural da lei natural. É uma permissão divina para fazer algo que não poderia ser feito de forma natural. É algo espantoso. A pessoa orar, a pessoa que tem esse dom, a pessoa não tem uma perna e crescer uma perna. É algo extraordinário, é um morto ressuscitar. Então é algo fora da esfera comum. É algo sobrenatural. E isso é atual. Nós cremos que Deus ainda pode operar suas maravilhas. Glória a Deus por isso. Profecia. Então, o que é esse dom? Qual a sua finalidade? É uma revelação divina em nome do Espírito. Uma revelação edificante do Espírito Santo para o momento. Um discernimento súbito do Espírito, sugerindo exortação, conforto e consolação. O discernir os espíritos é a capacidade de discernir o mundo do espírito e, especialmente, detectar a verdadeira fonte das circunstâncias ou motivações das pessoas. Variedade de línguas é o dom de falar sobrenaturalmente em uma língua não conhecida ao indivíduo. E a interpretação das línguas é o dom de transmitir a mensagem do Espírito para outros, quando exercido em público. Ou seja, não é a tradução de uma língua estrangeira. Não é. Agora que vimos de forma separada, individual, cada dom desses 9 dons, agora vamos partir para o segundo subtópico dessa primeira parte da lição. Primeiro, vimos que são diversos, e segundo, são amplos. Considerando-se que a sabedoria de Deus é multiforme e que seu poder é ilimitado e que de igual forma ele concede à igreja a sua multiforme graça, podemos inferir que Deus não está limitado a um número fixo ou fechado de dons. Após ensinar sobre esses dons, no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo dirige sua doutrina para a excelência do amor fraternal. No capítulo seguinte, certamente, pode ser considerados dons espirituais, tantas outras dádivas de Deus, à sua igreja. Desta forma, o leque dos dons de natureza espiritual pode ser ampliado, ou seja, são amplos. O terceiro subtópico, dádivas do Pai. Ou outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos. Primeiro, a dádiva do amor. A maior manifestação do amor de Deus foi ter enviado Jesus Cristo para salvar o perdido. Não há outro ato de amor tão grande quanto esse. A Escritura diz em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Em João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ou seja, é um amor tal que não pode ser dimensionado, não pode ser medido, que não pode ser comprado. Esta é uma dádiva, é um presente da parte do nosso Pai Celeste. Este amor, traduzido como amor ágape, é a mais profunda demonstração do amor de Deus, que se doou em Cristo para redimir o homem da sua constrangedora situação como caído e longe do seu Criador. Cristo é o amor encarnado, ele se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Esta é a maior demonstração de amor. Deus doou o seu Filho, ele deu o seu Filho. Este é o amor verdadeiro. Não há amor fora deste amor. O amor não é um mero sentimento. O amor é ato. Quem ama se doa. Quem ama dá, como Deus deu o seu Filho. E Romanos diz isso, Romanos 5,8, se não me falha a memória, que ele prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o amor ágape. Não é um amor interesseiro, mas ele é amor porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. A segunda dádiva, a dádiva da filiação divina. Através da fé em Cristo, Deus torna o pecador seu filho, integrando na família de Deus. E João registrou esse fato. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Ninguém pode conquistar esse poder ou direito de se fazer filho de Deus. É resultado unicamente da graça e do amor do nosso bendito Pai. Esta é a maior dádiva. Assim que já que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, Efésios 2,19. A terceira dádiva é o ministério da reconciliação. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo, escrevendo sobre a nova vida do salvo em Cristo, explica que o milagre da salvação, que inclui a regeneração, a justificação e a santificação, provém de Deus, que nos concedeu o ministério da reconciliação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 17, 5, verso 17 ao 19. Esta é a terceira dádiva. E ele colocou em nós, pôs em nós esta palavra da reconciliação. Então, por isso que nós somos arautos de Deus. Por meio da nossa pregação, da pregação do Evangelho, Deus convida os pecadores a reconciliar-se consigo, a se arrepender, a voltar-se para Deus. Que graça maravilhosa! Ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e nos deu este ministério para que nós continuemos, por meio da pregação do Evangelho, fazendo com que o reino do nosso Pai, desse Deus gracioso, que nos deu as suas dádivas, que nos deu os seus dons, não para ficarmos parados, não para ficarmos demonstrando espiritualidade, não. Ele deu os seus dons para que nós, por meio do poder do Espírito Santo, podemos fazer o seu reino avançar. Façamos o seu reino crescer. E ele nos deu a palavra da reconciliação. Glória a Deus por suas dádivas.
A segunda parte da lição trata do tema bons dispenseiros dos mistérios divinos. O primeiro subtópico, com sobriedade e vigilância. Dispenseiros são as pessoas que tomam conta da despensa de uma casa ou do lugar onde são guardados os alimentos e outros itens necessários à manutenção da família. O apóstolo Pedro exorta os destinatários da sua primeira carta quanto à iminente vinda de Cristo, fazendo solene advertência sobre como os cristãos devem se comportar-se. Ele disse, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Os dispenseiros devem guardar a sobriedade e a vigilância em oração. Essa advertência refere-se à simplicidade que deve caracterizar um servo de Deus, sobretudo aquele que tem a liderança na casa do Senhor. Fala da constante vigilância sobre a vida cristã ante os ataques diuturnos do adversário. Ele anda como leão, buscando destruir vidas preciosas. O que administra o rebanho de Deus deve saber retirar da despensa de Deus o melhor alimento para o povo de Deus e vigiar por suas vidas. E Pedro, quem dá a idêntica advertência em sua primeira carta, ele disse, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Vamos ver agora algumas palavras gregas que derivam dessa palavra. A palavra grega nefo, com as suas derivações, significa ser livre da embriaguez, ou seja, uma pessoa sóbria, uma pessoa lúcida, uma pessoa que está com as suas faculdades mentais de forma lúcida. Ele consegue refletir, ele consegue agir, ele consegue pensar de forma segura, pautada na Escritura. Uma pessoa que não age por impulso. Uma pessoa que não sabe para onde está indo e nem o que está fazendo. Mas é um cristão que sabe para onde está indo. Ele sabe de que forma ele deve portar-se diante de Deus, diante do mundo. É uma pessoa livre, uma pessoa lúcida. E de todas as formas de excesso, de descontrole, é uma pessoa calma, moderada, uma pessoa serena, uma pessoa que possui autocontrole. E outra palavra também derivada que significa estar em seu juízo perfeito. Ou seja, não estar embriagado. Ser razoável, sensato, agir de forma prudente ou cuidadosa. Essas, irmãos, são virtudes do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Vamos ver isso logo na frente. Então, ou seja, uma pessoa que cuida da despensa de Deus, o bom dispenseiro, é um cristão, é um líder que vive uma vida sóbria, é vigilante, é uma pessoa controlada, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O fruto do Espírito é perceptível na vida dele. É um cristão maduro. Então é necessário que o dispenseiro seja uma pessoa que vive de forma sóbria e vigilante. Por quê? Porque o nosso adversário, ele está bramando como leão ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. É por isso que nós temos que ser vigilantes em todo o tempo, irmãos. É tempo de vigilância. É tempo de nós ponderarmos sobre as nossas palavras ditas. É tempo de nós ponderarmos sobre a nossa forma de vida. Há muitos, infelizmente, que têm vivido nesse tempo como ébrios. Como bêbados. Não conseguem discernir os tempos.
não consegue perceber a iminente volta de Cristo, a breve volta de Cristo. Não consegue perceber que o inimigo tem estado, ele tem pressa de tragar aqueles que têm vivido de forma não moderada, que têm andado como ébrios. Os simples. Então nós devemos viver com sobriedade e vigilância. Segundo, o bom dispenseiro deve viver uma vida de amor e ser hospitaleiro, que é o segundo subtópico. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O dispenseiro de Cristo deve ser aquele que tem uma ardente caridade. Todo crente fiel deve ser dispenseiro de Deus. Mas como já refletimos, o obreiro, o pastor, o dirigente ou líder de uma igreja pastoreia ovelhas que não são suas. E cada ovelha é diferente da outra. Em temperamento, em formação, na visão das coisas. E nem sempre é dócil e obediente. Há crentes que dão muito trabalho aos líderes. E é isso mesmo. Como dispenseiro da graça de Deus, nós obreiros devemos demonstrar amor em todas as ocasiões, no trato com todo tipo de ovelha. Com as mais fracas, deve ser mais compreensivo. Com as mais fortes, deve ser incentivador de sua fé e testemunho. Com as feridas, deve ter sempre o bálsamo do amor e da compreensão. E com as que pecam, fazer uso da disciplina com amor, sem abuso de autoridade. E enfim, qualquer situação, o dispenseiro deve ter amor. É a característica do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. João 13, 34 e 35. Não vos esqueçais da hospitalidade, precisa ser hospitaleiro, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2. A quem faça acepção de pessoas, discriminando os mais humildes ou os menos favorecidos na vida humana. Essa não é a atitude do dispenseiro da casa de Deus. Esse deve ser sempre atencioso com todos, ajudando em suas necessidades espirituais, emocionais e físicas, dentro de suas possibilidades. Não agir assim é pecado. Tiago 2,9. Ser hospitaleiro é diferente de receber bem. É diferente de um entretenimento social. Receber bem concentra-se no anfitrião. A casa deve estar impecável. A comida deve estar bem preparada e ser abundante. O anfitrião deve parecer relaxado e ter um bom temperamento. Ser hospitaleiro, por outro lado, é algo que se concentra nos convidados. As suas necessidades sejam um lugar onde se hospedar. Alimentos, um ouvido atento ou aceitação são a principal preocupação. Isso pode acontecer em uma casa desarrumada. Pode acontecer ao redor de uma mesa de jantar em que o prato principal é uma sopa. Os crentes não devem hesitar em compartilhar os seus recursos com aqueles que precisam de uma refeição ou de um alojamento somente por estarem muito ocupados ou por não terem condições de receber bem. A hospitalidade é uma forte expressão de amor e caridade que Pedro já havia ordenado que os crentes demonstrassem. Nos dias de Pedro, os hotéis eram raros, distantes uns dos outros. As hospedarias eram caras e imorais. Os crentes em viagem encontravam abrigo nos lares de seus irmãos na fé. Não há que duvidar que o acolhimento a pregadores e crentes em viagem se tornou uma carga que podia ser sentida pesadamente pelos crentes. Agravando mais ainda a situação, visto que os edifícios eclesiásticos eram poucos, os lares eram usados como lugar de comunhão e culto a Deus. De fato, a causa missionária, tanto no passado como no presente, deve,
uma soma incalculável àqueles cujos lares foram abertos e que em amor persistente e duradouro praticaram a hospitalidade, sem murmuração. Sem essa prática, as missões da igreja cristã teriam sido impossíveis. Sem a prática da hospitalidade e do amor, que é a caridade. O terceiro subtópico: os dispenseiros devem administrar com fidelidade. A graça derramada sobre o dispenseiro de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. O dispenseiro deve administrar bem a graça de Deus. Aqui entendemos que cada crente é um dispenseiro de Deus. Pedro adverte quanto à sua mordomia, dizendo: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 de Pedro 4:10, verso 11. 4, verso 10 e 11. O dispenseiro também deve ser fiel. Escrevendo aos Coríntios, Paulo ensina que devemos ser vistos pelos homens, todos os crentes, como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. A palavra ministro vem de diáconos ou servo. Diante de Deus, cada um deve ser servo, a serviço da igreja e de sua missão na terra. Tendo em vista sua grande comissão, diante de Deus, da igreja e dos homens, os dispenseiros devem ser fiéis em tudo. Os mistérios de Deus não têm nada a ver com coisas ocultistas, esoteristas ou místicas. Não. A Bíblia nos declara que significa esse mistério. Paulo aos Colossenses diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 26, 27. Aí temos o mistério revelado. Cristo em vós, esperança da glória. Esse mistério foi revelado para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Cada pessoa recebeu um ou mais dons espirituais da parte de Deus. Um talento, uma habilidade concedidos pelo Espírito Santo que pode ser usado no ministério da igreja. Os dons espirituais ajudam o povo de Deus a servir e a amar uns aos outros, e a prosseguir em sua tarefa de divulgar o Evangelho. Alguns desses dons são variados, estão listados em Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 4 ao 11, 27 ao 31, e Efésios 4, 11 e 12. Estas listas são diferentes e não são de maneira alguma exaustivas. Quando os crentes usam os seus dons ao serviço humilde aos outros, a graça de Deus pode fluir deles. Os dons que Deus dá aos crentes são tão variados e multifacetados quanto os próprios crentes. Assim como a graça de Deus varia ao tratar de pessoas, os dons de Deus, dados devido à sua graça, também variam na administração de sua igreja como corpo de Cristo na terra. Administrá-los bem significa não ocultar os dons, mas usá-lo como deve ser usados, para servir e edificar o corpo de Cristo. Pedro encorajou os crentes para que usassem os seus dons. Os homens e mulheres que têm o dom de falar devem ser responsáveis pelo que dizem, falando segundo as palavras de Deus.
Da mesma maneira, aqueles que foram dotados de habilidades, que se centram em ajudar aos outros, também têm uma responsabilidade. Não servir com as suas próprias forças, mas segundo o poder que Deus dá. Se os crentes servirem unicamente com as suas próprias forças, ou para parecerem bons aos olhos dos outros, eles começarão a pensar que servir é uma tarefa muito exaustiva. Mas servir com o poder de Deus significa ser capaz de fazer mais do que aquilo que é pedido. E fazê-lo com um único objetivo: para que Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Quando os crentes usarem os seus dons, como Deus ordena, para ajudar os outros e edificar a igreja, os outros verão a Jesus Cristo neles e glorificarão ao Senhor pela ajuda que receberam. Devemos ser bons dispenseiros. Devemos ser fiéis. Usar todos os dons que Deus nos concedeu para a glória de Deus e a edificação da igreja de Cristo e para o bem do próximo. Se isso for feito da maneira de Deus, segundo o poder de Deus, não segundo a nossa própria força, trabalharemos de forma incansável. Estaremos empenhados para o avanço do reino de Deus de forma incansável. Amaremos as almas perdidas com o amor de Cristo. Proclamaremos o Evangelho no poder do Espírito Santo. E Deus há de cooperar conosco por meio dos sinais e de suas maravilhas. Multidões serão conduzidas a Cristo por causa da sua maravilhosa graça e do seu poder demonstrado por meio da nossa pregação, por meio do nosso serviço. Então, que sejamos bons dispenseiros desta multiforme graça de Deus. Que cada um use o seu dom para a glória de Deus e para a edificação da igreja de Cristo. E não usemos de forma alguma para o nosso bel prazer, mas para Cristo, para a sua glória. Pois para esta finalidade foi-nos concedidos para a edificação da igreja, para a consolação, para a cura dos irmãos, para a conversão dos pecadores, quando verem os sinais, as maravilhas. Que sejamos fiéis em todas as coisas que nos foram confiadas. A terceira parte desta lição: os dons espirituais e o fruto do Espírito. Primeiro subtópico: a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são tão indispensáveis à igreja, porque uma onda de frieza e de mornidão tem atingido a igreja deste século. Hoje, mais do que nunca, com o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade, Mateus 24:12, a igreja do Senhor Jesus Cristo necessita mais de poder, necessita mais de unção, mais demonstração do Espírito de poder, 1 Coríntios 2:4. Os teólogos cessacionistas, que ensinam que os dons espirituais cessaram com o fechamento do cânon do Novo Testamento. E não há mais necessidade deles. Eles cometem equívoco elementar em sua exegese sobre a atualidade dos dons. No que concerne os dons espirituais, os ensinos cessacionistas não se firmam na boa interpretação da Escritura, porque carece de fundamento escriturístico. Eles baseiam em premissas equivocadas que aprenderam com seus mentores, nos seminários ou em seus tratados teológicos, em suas teses. Para esses teólogos, suas conclusões cessacionistas tornaram-se dogmas, a exemplo do que ocorreu na teologia católica. São postulados intocáveis, sagrados e infalíveis. Eles defendem corretamente
o postulado da sola scriptura, fundamento da reforma protestante, mas em seus estudos valorizam mais a opinião dos teólogos do que a própria palavra de Deus. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que os dons espirituais deixaram de operar na igreja deste século. Os dons espirituais hoje são mais necessários do que no tempo dos apóstolos. Há uma frente fria passando pelos seminários, pelas faculdades teológicas e por muitas igrejas, em que não se vê a presença de Deus através dos dons espirituais ou dos sinais do poder de Deus na vida das pessoas. Segundo, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, verso 31. No capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo discorre de maneira inigualável sobre os dons espirituais. Ele termina o capítulo sobre os dons dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Na sequência do tema dos dons espirituais, ele continua seu ensino demonstrando o valor do amor em ação ou da caridade no uso dos dons espirituais. Ele prova de modo cabal que os dons sem o amor de Deus não significam nada. O amor no exercício dos dons espirituais é o caminho mais excelente. Dons espirituais e o amor aqui não competem. Ambas as coisas devem fazer parte da vida de um cristão autêntico. Há alguns que interpretam de forma equivocada como que o amor e os dons espirituais, como se houvesse uma competição entre ambos. Não. Ambos devem ser, nós devemos crescer nas duas coisas. Buscar os dons espirituais e crescer em amor. No capítulo 13, sobre a excelência do amor, Paulo refere-se aos vários dons espirituais, afirmando que sem amor, de nada adianta ter tais dons. É verdade. O que tem dons de Deus ou dom do Espírito necessita ser coberto pelo amor de Deus em seu coração e em suas ações. Sabendo, como a gente leu, essa é uma das marcas do cristão, o amor. Cristo diz: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. As nossas ações falam mais do que as nossas obras, ou melhor, do que as nossas palavras. Por isso Paulo diz que a caridade, o amor, em outras versões, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, o amor não é invejoso, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, 4, 5. A prática do amor ou da caridade, o amor em ação, age no caráter do crente. Ou seja, não é egoísta. Uma pessoa que ama, ela não se irrita de forma... Ou seja, não permite que o crente viva irritado com os outros o tempo todo. E não dá lugar a suspeitas infundadas, como o texto citado bem evidencia. O dom do Espírito deve ser exercido com amor e humildade, sem presunção ou orgulho. Pois se não houver o amor, seremos conduzidos à soberba, à inveja. Haverá disputa entre nós. E não é isso que ensina a Escritura, por isso que o amor, devemos ser batizados com este amor. Que todos os nossos atos sejam realizados em amor.
Se vamos falar a verdade, vamos falar em amor, repreender em amor. Que o amor de Cristo seja transbordante em nossas vidas. Os dons espirituais sem amor nada significam para Deus, não tem valor. O amor é o que faz a diferença entre um crente salvo e um crente perdido. É o amor de Deus que é derramado em nossos corações. É a forma de vida. O amor tudo suporta, tudo sofre, é paciente, não trata com leviandade, não é soberbo, não vive de forma indecente. Precisamos ser batizados com este amor. O terceiro subtópico, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O uso dos dons deve dar lugar a um exercício constante, em busca da maturidade cristã. A falta de maturidade leva os detentores dos dons a serem carnais e infantis na fé. A exemplo disso, a igreja de Corinto possuía em seu seio todos os dons. Mas os crentes não estavam maduros na fé. Paulo diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, imaturos. Ele diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda vós não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3. Exortando a igreja, Paulo diz da necessidade de deixarem de ser meninos na fé. Ele disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. A prática do fruto do Espírito, aliada ao exercício dos dons, é o que evita a meninice espiritual e leva o crente a alcançar a maturidade espiritual, como diz Paulo. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É a falta do fruto do Espírito, da temperança, da bondade, da benignidade e, acima de tudo, do amor, que tem sido causa de escândalos e decepções nas igrejas. A apresentação da palavra fruto por Paulo aqui está cheia de significado. Com ela, Paulo queria transmitir o significado de uma colheita cheia de virtudes. O fruto é um subproduto, leva tempo para crescer e requer cuidado e cultivo. O Espírito produz o fruto. A nossa função é entrar em sintonia com o Espírito. Os crentes exibem o fruto do Espírito, não porque eles trabalham nele, mas simplesmente porque o Espírito controla as suas vidas. Uma vida controlada pelo Espírito. O fruto do Espírito separa os cristãos do mundo mau e sem Deus. Revela o seu poder dentro deles e os ajuda a serem mais parecidos com Cristo na sua vida cotidiana. Este é o propósito supremo de Deus, de que todos nós, cristãos, sejamos cada vez mais conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo, até que alcancemos a estatura perfeita de Cristo, até que alcancemos a nossa glorificação. Então, por isso é necessário que a nossa vida seja cheia, que o fruto do Espírito esteja presente na nossa vida, os nossos atos demonstre Cristo, evidencia Cristo. Vamos agora ver de forma individual cada gomo, por assim dizer, dessa laranja ou dessa mexerica. A caridade, o amor, esse é o amor
como demonstrado por Jesus, que é autossacrificial e imutável. E como demonstrado por Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecadores. O amor forma a base para todas as demais características do fruto aqui listadas. Em outra passagem, Paulo subdivide o amor em vários componentes. Para que o amor ou caridade passe a ter pouca semelhança com o significado emocional tão frequentemente atribuído à palavra. Gozo é uma alegria interior que persiste apesar das circunstâncias externas. Esta característica tem pouco a ver com a felicidade. E pode existir em tempos de infelicidade o gozo que o Espírito concede aos crentes. É uma satisfação profunda e saudável, que continua, mesmo quando uma situação na vida parece vazia e insatisfatória. O relacionamento com Deus por meio de Cristo preserva-se mesmo nos desertos e nos vales da vida. O gozo indizível da alma. A alegria que não pode ser roubada pelas circunstâncias, que não pode ser tirada pelo inimigo da nossa alma. Esta é uma dádiva do Pai. Paz, uma tranquilidade interior e uma fé na soberania e na justiça de Deus, mesmo face às circunstâncias adversas. É um profundo concordar com a verdade de que Deus, e não nós, é quem está no cargo do universo, é quem controla todas as coisas. Então isso nos traz segurança, nos traz uma confiança, nos traz paz em tempo de guerra. Porque nós podemos e nós cremos que o futuro está intacto, o nosso futuro está na mão do nosso Deus. Por isso temos paz. E esta é uma obra do Espírito. Longanimidade ou paciência, de acordo com a versão da Nova Linguagem de hoje. Suportar pacientemente as pessoas que nos irritam cotidianamente. A obra do Espírito Santo em nós aumenta a nossa tolerância. É longânimo, uma paciência que estica. Então, o fruto do Espírito, a longanimidade, faz parte dele. Benignidade, agir com delicadeza, com benevolência, em relação aos outros, como Deus fez conosco. A benignidade torna a iniciativa de responder às necessidades das outras pessoas. Então, uma pessoa cheia de benignidade, ela toma a iniciativa de socorrer os aflitos e os necessitados. Bondade, estender a mão para fazer o bem aos outros, mesmo que eles não mereçam. A bondade não reage ao mal, mas absorve a ofensa e reage com ações positivas. As três últimas, ou melhor, a fé, ou fidelidade, de acordo com a versão revista e atualizada, versão Almeida, a pessoa que é confiável e digna de confiança. Mansidão, a pessoa é humilde, considera os demais, sujeita-se a Deus e a sua palavra. Mesmo quando a ira é a resposta adequada, como quando Jesus limpou o templo, a mansidão conserva a expressão da ira orientada na direção correta. A mansidão aplica até mesmo a força na direção correta. Temperança, ou domínio próprio, de acordo com a versão Almeida Revista e Atualizada, o domínio sobre os desejos humanos pecaminosos e a sua falta de controle. Então esta é a virtude do Espírito. São partes desta laranja, por assim dizer, que é o fruto do Espírito em nós. Então todas as dádivas, todos os dons recebidos, tudo aquilo que veio do nosso Pai celeste, do Pai das luzes, como diz Tiago, todos os dons espirituais devem ser vividos lado a lado com o fruto do Espírito. Não pode faltar uma e nem outra coisa.
Dons espirituais e fruto do Espírito são coisas distintas, mas que devem andar juntas. Que o cristão verdadeiro deve possuir, vivendo uma vida reta, íntegra, com o foco na glória de Deus, na edificação da igreja, no bem do próximo, na salvação dos perdidos. Os dons foram nos concedidos não para nós usarmos ao nosso bel prazer, mas para a glória de Deus. Chegamos na parte da conclusão desta lição, mas antes eu quero convidar você que tem sido edificado com a palavra de Deus, você que tem sido abençoado, você cristão, membro desta igreja, ou você que é membro de outra igreja que nos acompanha, ou você até mesmo que não tem um lar espiritual que tem nos acompanhado. Todos nós que temos sido de alguma forma abençoados pela palavra de Deus. Eu te convido neste momento a ofertar. Eu te convido neste momento a entregar os seus dízimos, os seus votos, com alegria no seu coração. Está aqui no rodapé do vídeo o QR Code do PicPay e do Pix para você estar fazendo aí, aonde você estiver, uma transferência bancária. Fazendo isso, você está ajudando, sustentando a obra de Deus. Você está ajudando o Evangelho de Deus a avançar no mundo. Tudo isso tem um custo. Então seja fiel. Tire agora da sua despensa a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto. Tire com graça. Faça com liberalidade e com alegria. Então eu te convido a fazer isso neste momento. Então oferte com alegria no seu coração. Oferte com gratidão. Pois Deus tem nos concedido todas as bênçãos em Cristo Jesus. Deus tem nos guardado. Deus tem nos poupado. Deus tem nos abençoado. Então faça isso com resposta, com muita gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida. Deus possa abençoar você poderosamente. Concluindo essa lição. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os seus próprios interesses, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma tarde abençoada. Venha também, nessa tarde, participar conosco do culto. Nosso primeiro culto começa às 17h30. Tem presencial e também tem online. E o segundo culto é a partir das 19h30. Venha conosco. Você que não tem um lar espiritual, nos procura. Se você não é daqui da nossa cidade, entre em contato pelo chat. Nós temos pastores aqui que vai te dar atenção, homens de Deus, que pode te ajudar, que pode te orientar, que tem uma palavra de Deus para você. Se você é aqui da proximidade, vem fazer uma visita a nós aqui. Nós temos culto presencial, temos tomado todas as iniciativas que o Ministério da Saúde tem exigido. Temos feito o distanciamento, então de forma segura nós temos cultuado a Deus aqui nessa igreja. Então venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Neste momento eu quero orar, agradecer a Deus por mais um encerramento de um trimestre. Que você que é aluno da EBD, seja fiel em todas as coisas. Responda aos seus professores. Cada item do relatório individual fala muito sobre as nossas vidas. Vamos ser fiel em cada um deles. Deus abençoe você poderosamente e te dê uma tarde abençoada. Oremos. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por sua graça. Obrigado por mais um trimestre que se passou. Obrigado, Deus, pela multiforme sabedoria do Senhor. Obrigado, Deus, pelos seus dons, pelas suas dádivas. Obrigado, Deus, de nos ter dado, ó Pai, os seus dons para trabalharmos no seu reino. Ó Deus, nós fomos agraciados, ó Deus,
Ajuda-nos a sermos fiéis, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que cada um de nós, Senhor, sejamos sóbrios, vigilantes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Ó Deus, que todos os dons concedidos à sua igreja sejam usados, ó Pai, para o avanço do seu reino aqui na terra, para a edificação da sua igreja, para o bem do próximo, ó meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o evangelho aos perdidos. E por meio dos sinais, o Senhor confirma a pregação, ó Deus, do evangelho. Opera suas obras poderosas e graciosas, Senhor, entre nós, Senhor. Pois nós cremos na atualidade dos dons. Nós cremos, Senhor, que é para esta geração, que é para esse tempo, que não cessaram, ó Deus, com o fechamento do cano do Novo Testamento, mas que é atual. E nós temos experimentado a sua graça, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos a clamarmos. Deus, aumenta a nossa sede por Ti e sacia ela, Senhor. Ó Pai, dai a cada um, ó Deus, uma tarde abençoada. Dai-nos, ó Pai, livramento. Guarda o Teu povo nesse tempo de pandemia. Que a Tua graça, a Tua proteção, a Tua misericórdia esteja sobre o Seu povo, Senhor. Ó Deus, que a Sua igreja seja, ó Pai, uma luz que ilumina na escuridão. Que seja a esperança para esta nação, Senhor. Que seja refúgio para os cansados e para os aflitos, ó Deus. Usa-nos com graça nesse tempo. Ó Pai, assim oramos e Te agradecemos por toda a Sua dádiva, por toda a Sua graça e por esse tempo que passamos junto aqui nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Amém.